Bom, pessoal, dando continuação ao nosso conteúdo, o nosso segundo vídeo, vocês vão observarem que os sumérios eles foram então substituídos, foram dominados por os povos chamados de acádios. Os acádios, a gente vai observar, foram os primeiros povos a formarem um estado organizado, um estado centralizado da Mesopotâmia. Por quê? Eles foram os primeiros a utilizarem um rei para governar todo o território da Mesopotâmia. Os sumérios, eles eram governados por uma pessoa, era um sacerdote chamado de Patese, que eu falei, só que ele não era rei. Cada cidade tinha o seu Patese, é o Patesi. Nós vamos observar como na Suméria as pessoas, as cidades eram governadas por um Patesi. A gente vai observar que a partir desse momento as pessoas durante o seu segundo governo, quando os sumérios foram dominados pelos acádios, os acádios então passaram a dizer não, todas as cidades aqui da Suméria devem ser organizadas por apenas um rei. Então os acádios formaram o primeiro estado centralizado, ou seja, apenas o rei mandava em tudo. Quando a gente for observar, os acádios eles governaram pouco tempo. Eles eram povos muito guerreiros, mas acabaram sendo dominados no ano de 2100 a.C. E os acádios foram dominados por quem? Por um povo chamado de babilônicos. Os povos babilônicos, a gente vê que eles então foram um dos povos mais brilhantes da Mesopotâmia. E esses babilônicos, a gente vê que eles foram organizados por um rei muito organizado. Esse rei ele era chamado de Hammurabi. Hammurabi ele criou o primeiro código de leis escritas, chamado de Código de Hammurabi. Ele também vai organizar o território da Mesopotâmia, construindo templos para adorar os deuses, edifícios, canais de irrigação para ajudar na plantação e também os açudes para armazenar as águas. E principalmente a criação dele vai ser esse código de lei chamado de Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ou chamado de Lei de Talião, é aquela lei que todo mundo já ouviu falar. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, ele precisava então, principalmente, colocar em ordem o território da Mesopotâmia. Nós vamos ver que Hammurabi, ele vai criar essa tábua enorme aí, né, que nós vamos ver que é uma pedra realmente, e essa pedra ela tem todas as leis que diziam como as pessoas deviam viver lá na Babilônia, no território da região da Mesopotâmia. A gente vê que esse código de Hammurabi ele tem cerca de 1700 anos antes de Cristo, ou seja, ele tem mais ou menos tem 3.700 anos atrás, e ainda ele foi encontrado no ano de 1907. A gente vai observar que essa lei, esse código de Hammurabi, ele era muito severo. O próprio nome já diz, olho por olho, dente por dente. Se você fizer algo com alguém, você vai pagar na mesma moeda. A gente vai observar que essas leis, ela era colocada em uma rocha com mais de 2,5 metros de altura, ou seja, um pouco mais de 2 metros de altura. Foi encontrado em 1901, nas montanhas do Irã, onde ele foi levado. A gente vai observar que essa lei, ela dizia assim, pena de morte para quem roubar, uma pessoa que roubasse, ela teria as mãos cortadas, morte para quem ajudasse um escravo a fugir, um pedreiro que construísse uma casa e essa casa caísse em cima do filho do dono, o filho do pedreiro também seria morto, pagaria na mesma moeda. Aqui, o mero exílio por incesto. Se um senhor, um homem de certa importância, teve relações com sua filha, ele deverá abandonar a cidade. E principalmente a gente vê, vamos supor que um médico ele não conseguiu salvar a vida de uma pessoa. Ele também acabava sendo morto. Claro que a gente vê que essas leis eram severas até demais. Porque uma pessoa que fosse doente, por exemplo, estivesse uma doença séria e não conseguisse sobreviver, nem sempre eles iam observar se esse médico estava certo ou errado. Claro que não era com todos os médicos, mas algumas vezes acontecia sim isso.
de um médico ele acabar sendo morto. Logo em seguida a gente vê que esses povos da Suméria, eles acabaram então sendo dominados por outros povos, chamados da Babilônia, acabaram sendo dominados por outros povos, chamados de assírios. Os assírios, a gente vai observar que eles vão dominar o território da Babilônia, e esses povos assírios, eles eram povos que viviam na Mesopotâmia, viviam lá no deserto, e eles estavam em busca de um território onde eles tivessem mais privilégios. Então, os assírios, eles foram os povos mais guerreiros e mais selvagens do território da Mesopotâmia. Os assírios, eles impunham a dominação pelo terror. Eles roubavam, eles destruíam e eles também massacravam os vencidos. Este povo foi o primeiro da Mesopotâmia, o primeiro do mundo a ter um exército organizado. Então a gente vê que nesse período eles utilizavam várias armas. Eles utilizavam armas de guerra e principalmente utilizavam um carro de guerra, que eram puxados por cavalos, e nesse carro atrás dos cavalos, os guerreiros ficavam nele com lanças, principalmente para atacar os seus opositores. E a gente vai observar que esses povos assírios, como eles foram os primeiros a ter um exército, eles formaram um grande império, uma grande civilização, que ia desde a Mesopotâmia, no Iraque, passando pela Síria, Fenícia, Palestina e também pelo Egito. A gente vê que eles eram muito selvagens, principalmente com as pessoas que eles atacavam. Toda vez que eles dominavam o povo, eles cortavam os dedos, as mãos e orelhas dos inimigos para desencorajar e acabar a moral dos inimigos. Eles foram derrotados então por povos organizados que se organizaram para se rebelarem e derrotarem os povos então que eram da Assíria. Esses povos assírios então eles serão dominados pelos povos chamados de caldeus. Esses caldeus a gente vai observar que também eles eram chamados de babilônicos. Então, os babilônicos voltaram novamente a governar o território da Mesopotâmia, que vai formar o chamado Segundo Império da Babilônia. Então, caldeus e babilônicos eles têm a mesma cultura. Por isso que a gente vê que o terceiro povo a formar um império na região da Mesopotâmia foram os babilônicos, e o quinto povo a viver naquela região e formar um novo império da Babilônia foram povos chamados de caldeus, porque eles tinham uma cultura muito parecida e também tinham a mesma origem. Então a gente vê que os caldeus, os babilônicos governaram o primeiro império da Babilônia, e o quinto povo a viver na região da Mesopotâmia eram chamados de caldeus. A gente vai observar que o segundo império da Babilônia ele vai ser organizado, principalmente a gente vê que eles destruíram os assírios, os caldeus se aproveitaram para dominar toda a região da Mesopotâmia, a capital foi novamente a Babilônia, e o importante rei babilônico, o rei caldeu, foi o chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor ele vai ficar conhecido por ele fazer várias construções. Essas construções que foram feitas por ele foram o Jardim Suspenso da Babilônia e uma espécie de zigurate, que a gente vai observar aqui. A gente vai ter aqui, à nossa direita, à nossa frente, esse prédio bem grande. Se a gente colocar o nosso lado direito, a gente vai observar que esse grande edifício aqui era onde ele morava com a sua esposa, chamado de Jardim Suspenso da Babilônia. Como eles viviam na região desértica, que era muito quente, não tinha uma plantação muito grande, a gente vê que ele decidiu colocar em cada andar do seu edifício várias plantas, porque quando as pessoas vissem de longe, iriam imaginar que era um jardim, que era uma planta, que era uma grande floresta, realmente para encantar, e porque a sua esposa ela desejava isso, porque ela vivia antes em um lugar que tinha muitas plantas, então ela tinha necessidade. Não existe nenhuma prova de que realmente esse jardim ele existiu, mas, de acordo com relatos, esse jardim realmente existiu. Porém, nunca foi encontrado o resto desse jardim suspenso da Babilônia. Pode ter sido destruído em guerras, e na frente desse jardim nós vamos encontrar
aqui um edifício enorme que era chamado de zigurate. Zigurate era um edifício onde eles adoravam os deuses, e esse edifício ele tinha várias escadas, só que ele era em formato de pirâmide. Esse edifício, que era normal lá na região da Mesopotâmia, ele era chamado de zigurate. Nós vamos ver que esse zigurate enorme, esse prédio, ele era chamado de Torre de Babel. Quem se lembra o que é a Torre de Babel, que tem na Bíblia? Foi um edifício construído lá no Iraque, pelos mesopotâmicos, todo mundo vai saber agora, pelo um povo chamado de babilônicos. Os babilônicos, eles queriam conversar com os deuses. Então, eles construíram um edifício enorme, chamado Torre de Babel, que tinha cerca de 215 metros de altura. Nós vamos ver que os deuses, no caso, Deus, que existe na nossa Bíblia, que eles não acreditavam apenas nele, mas eles acreditavam em outros deuses, não acreditavam nele. A gente vai observar que, de acordo com a Bíblia, Deus, para mostrar que eles não eram mais poderosos do que ele, decidiu com que todos os povos da Babilônia começassem a falar em uma língua diferente. Então, foi a partir daquele momento em que as pessoas começaram a falar em diferente na Mesopotâmia, para que eles não conseguissem se comunicar e não conseguissem mais aumentar aquele edifício que já tinha mais de 200 metros de altura. Então, a gente vê, hoje nós falamos, de acordo com a história e de acordo com a Bíblia, vários tipos de língua, porque os homens da Mesopotâmia, lá na Babilônia, tentaram desafiar o poder de Deus, e ele fez com que a gente tivesse várias línguas diferentes. Isso de acordo com a Bíblia. Claro, né, gente, que isso é apenas suposições da história. Mas, de acordo com a Bíblia, que também deve ser estudada, é relevante a gente levar em consideração. A gente vê aqui que o nome dessa torre era chamado de Torre de Babel. Essa Torre de Babel não existe hoje nenhuma prova de que também ela existiu. Babel significa confusão. Então a gente vê que confusão porque várias pessoas estavam falando línguas diferentes, certo? A gente vai observar que Nabucodonosor, depois da morte dele, o imperador que conquistou também Jerusalém, que principalmente levou os judeus, o povo lá de Israel, transformou eles como escravos. E depois a gente vai observar que o império de Nabucodonosor, ele vai em 539 a.C., então a gente vê que eles tiveram um grande império, foi submetido pelos persas, pelo rei Ciro, que a gente só vai estudar lá na segunda unidade. Então, assim, pessoal, a gente vai finalizar uma das partes do nosso conteúdo falando sobre os povos que viviam na região da Mesopotâmia. E esses 5 povos que nós estudamos hoje, os sumérios, os acádios, nós temos também os babilônicos, formaram o primeiro império da Babilônia. Vamos ter também os povos assírios, que eram os mais selvagens, mais cruéis. E vamos ter, por último, o segundo império da Babilônia, organizado pelos povos chamados de caldeus. Então, assim, eu quero que todo mundo assista o vídeo, porque vai explicar bastante coisa. E também, quando a gente voltar, vocês poderão tirar dúvidas.